Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia cheio da presença do Espírito Santo, que nós sejamos movidos por eles, pelo Espírito Santo, que nós sejamos guardados, protegidos, direcionados, que cada pensamento, cada fala, cada atitude seja debaixo da direção do Espírito Santo, que o Senhor nos conduza nesse dia, nessa manhã, conforme eu querer, conforme a vontade dele, que nós sejamos pessoas que honram a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai Celestial, Pai de amor, Pai de bondade, fidelidade, Pai de eternidade, Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, com o coração grato, porque sabemos que o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para aqueles que te amam, Senhor. Então nós cremos, Senhor, que tudo coopera, Senhor, tudo, ainda que nós não entendamos, nós compreendemos que vai cooperar para o bem, porque assim é a tua palavra. Nós declaramos sobre esse dia que já é um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia, Senhor. Acampa os seus anjos ao nosso redor, Paizinho. Nos livre de todo o mal, Senhor. Peço a Ti, Jesus, que o Senhor nessa manhã fale conosco, Senhor, fale ao nosso coração, no mais íntimo, no profundo ali, no oculto, no secreto, Senhor. Fala conosco, Pai, leva a nossa mente cativa, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o que sentimos, tudo aquilo que pensamos, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas lembranças, o nosso subconsciente, nós nos submetemos a Cristo, Senhor. Tira todo o barulho externo, Senhor, tira tudo aquilo que rouba a nossa atenção, que toda seta, todo laço, todo impedimento de recebermos a tua boa semente, Jesus, caia por terra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê clareza, nos dê discernimento, nos dê, Jesus, revelação da Tua palavra, nos traga, Senhor, clareza naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, que não seja só mais uma leitura de um livro, mas a leitura da Tua palavra, Senhor, que ela possa, Senhor, ministrar, ela possa chegar a lugares que nem nós sabemos que nós precisamos, Jesus. Mais uma vez, Paizinho, fala conosco, fala comigo, Senhor. Usa mim, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a tua obra, Senhor. Que saiam palavras de vida da minha boca e não de morte, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que o Senhor é a nossa direção. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, provisão abundante, recalcada, sacudida, transbordante. Eu declaro sobre a vida de cada um essa provisão recalcada, sacudida, transbordante. Eu declaro as bênçãos do Senhor, eu declaro os céus abertos. Eu declaro que o Senhor é o Deus provedor e que nada nos faltará e de nada também teremos falta, que é o Senhor que nos garante, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra a cada instante desse dia. Pai, nos dá sabedoria para enfrentarmos cada desafio e resolvermos tudo aquilo que é necessário que resolvemos, Senhor. Que nada fique para trás, porque um homem e uma mulher de Deus, eles são determinados, são guiados pelo Espírito Santo. Então nos capacita, Senhor, nesse dia para honrar e glorificar o Teu doce, precioso nome. Em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, ferramenta útil para a tua obra. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui hoje ouvindo a palavra de vida do Senhor sendo ministrada, que transforme cada coração, que cada um deles seja ministrado pelas tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom e a sua bondade dura para sempre, assim é as suas verdades. E falando ainda sobre a Abigail, nós temos aqui um desfecho de toda uma história que se passa no capítulo 25 de 1 Samuel. Um desfecho de uma história onde o Senhor mostra a sua bondade, o Senhor mostra a sua honra àquele que tem honra. Então nós caminhamos aqui na história de Abigail,
mas com coadjuvante nesse capítulo, Davi. E nós caminhamos aqui, nós aprendemos até aqui verdades muito importantes sobre essa mulher. Uma mulher que honra, uma mulher que ora, uma mulher que se entrega àquilo que está fazendo, uma mulher que é movida pelo Espírito, uma mulher que é direcionada por Deus, uma mulher que é sábia, uma mulher que sabe liderar, uma mulher que sabe se posicionar, uma mulher que é humilde, uma mulher que toma decisões no momento e na hora certa, a qual ela tem a revelação ali do Espírito Santo. E honra, ela é uma mulher que honra, é uma mulher que honra, que guarda o coração, que entrega o coração ao Senhor da forma que deve ser. Sendo dessa forma, não poderia ser diferente, porque, como eu falei, as histórias bíblicas são cinematográficas, são incríveis, são extraordinárias, são sensacionais. Da mesma forma que foi na vida dela, pode ser na minha, pode ser na sua. Basta que tenhamos fé, que creamos que o mesmo Deus que fez lá no passado é o Deus que faz hoje, é o Deus que faz agora e está disponível para mim e para você nesse exato momento. E no seu capítulo 25, né, nós vamos continuar aqui dando sequência à morte de Nabal. Aí vamos, só para você entender o desfecho dessa história. Abigail voltou para junto de Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como o banquete do rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso, ela não lhe contou absolutamente nada, até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu de dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passando os 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Nabal, com toda a sua insensatez, com toda a sua ignorância, como nós falamos, teve o seu fim de uma forma não muito agradável, mas assim é o fim dos insensatos, dos mentirosos, dos enganadores e de toda aquela pessoa que não reconhece a grandeza do Senhor. Esse é o fim. Todos nós passaremos pela morte, mas tem gente que morre precocemente. Assim foi Nabal, dá-se a entender que ele teve uma morte muito precoce. Só que a história acaba dessa forma? Não, a história não acaba dessa forma, porque, como eu disse, o Senhor dá honra àquele que tem honra. O Senhor sempre vai honrar as suas renúncias, os seus esforços, sua verdade, a sua entrega. Deus não deve nada para ninguém que tenha menos do que ele. E quem é que tem mais do que ele? Ninguém. Então, como Deus não deve nada para ninguém, ele também não ficaria devendo nada a Abigail. E foi assim na história. Davi casa-se com Abigail. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou essa causa da forma que recebi de Nabal, e livrou este servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Nessa época, a mulher só tinha direito à herança se um homem, né, tivesse ali diante a situação. Então, se ela não tivesse um irmão, ela não ia ter acesso à herança do próprio marido, porque as mulheres não tinham direito à herança, era muito difícil conseguir o acesso à herança. Ela se casando com Davi, ela continuaria com a herança do seu esposo. Então, Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la como mulher. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto perante a terra e disse: Eis que esta tua serva servirá de criada para lavar os pés dos teus criados, do meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente, montou no seu jumento, e ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então nós vemos até aqui que
O Senhor não deve nada a ninguém. Assim será comigo e com você. Nós estamos falando aqui de um desfecho com um casamento, de uma história que acabou bem. Até porque Davi também se encantou com as atitudes de Abigail. Ele viu nela a presença de Deus. Ele reconheceu nela uma mulher poderosa, uma mulher cheia do azeite, cheia da unção, cheia da presença do Espírito Santo. E Abigail, por sua vez, saiu da escravidão, saiu da tortura, saiu daquela agonia que ela vivia. Abigail, como a Bíblia diz, ela era uma mulher bonita e inteligente, que infelizmente estava presa a um cativeiro, que era esse casamento, o casamento com Nabal. Ainda que ela tivesse posses e tivesse riquezas, ela não tinha uma vida próspera. Por que ela não tinha uma vida próspera? Porque ela não tinha paz, ela não tinha um casamento de verdade. Ela não era uma mulher completa. Desta forma, nós compreendemos que a prosperidade não é ter coisas ou ter muito de algo, é ter todas as coisas que são necessárias para que um ser humano viva bem, e entre elas a paz no Espírito Santo, a alegria de ter um casamento saudável, de ter uma família saudável, entre outras coisas. Então, a Abigail tinha muito, muito de uma coisa só, mas o Senhor honra aquele que tem honra. A Abigail foi honrada quando ela se coloca mediante à frente ali da situação, e ela tenta da forma com humildade resolver tudo aquilo, resolver todo aquele cenário de morte, se colocando à frente mesmo para resolver aquela batalha emocional ali, espiritual. Ela se coloca como um escudo na frente, tanto para proteger o seu marido, que era um insensato, como toda a sua casa, e consequentemente, como nós falamos, proteger Davi de cometer também uma insensatez. Foi que nem ele fala agora, que o Senhor livrou as mãos dele de fazer qualquer mal a alguém, porque o Senhor já faria a justiça. Assim é na minha e na sua vida. Não precisamos nós nos levantarmos para fazer a nossa justiça, porque quem nos justifica é Cristo, quem nos justifica é o Senhor. Então não se preocupe em responder, não se preocupe em agir contra qualquer pessoa que está agindo contra você, porque a justiça, ela é do Senhor. Ainda que não seja no tempo que você quer, não seja no momento que você deseja, mas o Senhor, Ele vai agir a seu favor, Ele vai fazer justiça, porque Ele é um Deus justo. Uma vez eu ouvi uma ministração, eu não lembro de quem foi, o pastor, e ele falou exatamente isso. O Senhor, Ele é um Deus justo para os ímpios e para os cristãos. O que a pessoa quis dizer? Ela quis dizer que quando o Senhor vê uma injustiça, Ele se levanta. Ele se levanta em favor daquela pessoa. Quando você está sendo acusado de algo que você não fez, quando você está sendo caluniado, quando você está sendo trapaceado, traído, enganado, seja qualquer que seja a situação, o Senhor vai se levantar em seu favor. Ainda que você não veja neste momento, mas o Senhor faz, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que o Senhor vai fazer, Ele vai ser justo, Ele vai fazer justiça nessa situação. Você não vai ficar para trás. O Senhor é um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus que Ele sabe exatamente o momento de agir. É que em alguns momentos nós não vemos ali no momento que nós queremos essa justiça, porque a justiça não é nossa, a justiça é do Senhor. E eu aprendi isso uma vez que eu estava numa situação e eu achava ali a situação muito injusta. Muito injusta. E eu falei pro Senhor, eu falei para Deus, assim, no momento de dor, falei, Senhor, o Senhor foi injusto comigo, o Senhor foi injusto comigo. E por muito tempo eu fiquei com aquela dor ali, por muito tempo, 2 dias só. Eu tive uma DR muito séria com Deus. E eu tava me sentindo muito injustiçada, muito. E aí quando eu me acalmei, o coração descansou, eu fiquei um pouco mais calma, o Senhor falou comigo em Salmos 92:15, sobre a justiça do Senhor, diz o seguinte: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há sombra de injustiça. Então aqui o Senhor foi muito específico comigo e eu nunca esqueci esse versículo. O Senhor é justo, nele não há sombra de injustiça. Assim como foi com Abigail, o Senhor, Ele é justo. Ele viu, com certeza, muitas vezes o sofrimento dela naquele casamento, naquela situação. E às vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor. Não sabemos o que o Senhor tem para a nossa vida. O que parecia ser um momento
de desespero, de morte, de loucura. Meu Deus, Davi com 400 homens para atacar minha família, sabe-se lá quantas pessoas tinham naquela casa. Parecia ser o pior momento ali da vida dela, de tamanho desespero. O Senhor usa o seu pior momento para glorificar. O Senhor usa a sua pior situação para fazer com que o nome dele seja glorificado. É assim na minha, na sua vida. O seu pior momento não é de morte, é de vida, e vida em abundância, porque é isso que o Senhor tem para mim, para sua vida, mas que nós sejamos mulheres e homens na posição, que nem nós falamos semana passada sobre Abacuque, mantenha-se na posição, não saia da sua posição, não deixe que ninguém roube a sua paz, não deixe que nada roube a sua convicção no Senhor, que nós sejamos pessoas na posição e com essa certeza e essa convicção que o Senhor é justo e Ele fez justiça na vida de Davi e na vida de Abigail, porque ambos estavam ali passando por uma injustiça. Davi se casa com Abigail, é uma coisa cinematográfica, que eu já falei pra vocês, é cinematográfico. Deus honra a quem tem honra, a quem dá honra. Provérbios 31, do 10 e 12 diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede as joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aleluia! Essa é a mulher virtuosa, esse é o homem virtuoso, essa é a pessoa virtuosa diante do Senhor. Mas aqui em Provérbios, especificamente falando sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Davi achou uma pedra que vale muito mais do que as pedras finas, do que as joias finas. Ela é muito mais valiosa do que qualquer coisa. Em Provérbios 18 também diz algo parecido sobre a importância de encontrar uma boa mulher na sua vida. Aqui, ó. Quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22 diz o seguinte, diz dessa forma: Davi encontrou a sua joia. Davi encontrou uma joia preciosa, uma mulher que tem relacionamento com Deus. Para você que ainda não casou, que ainda não é casado, assim como eu, tenha certeza, o Senhor vai preparar esse bom encontro, mas é o Senhor que prepara. Não precisa ficar procurando, não precisa ficar ali caçando, porque é o Senhor que vai promover esse bom encontro. Apenas olha, Senhor, coloca uma pessoa na minha vida que seja uma joia e, acima de tudo, cheio e cheia do Espírito Santo de Deus, que caminhe na mesma direção que a minha, que caminhe olhando para Cristo, que o alvo seja Jesus Cristo, que seja colocar a mão no arado e caminhar firme e forte com os olhos no Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que quem acha uma boa esposa acha uma joia fina. Assim diz a palavra do Senhor. E nós caminhamos essa semana falando sobre Abigail, que estava representando a mulher de Provérbios 31. Pode prestar atenção que em todos os vídeos nós vemos uma parte desse Provérbios, porque Abigail entendeu o que é ser uma mulher virtuosa. Ela compreendeu que uma mulher virtuosa, ela tem o coração em Cristo e segue os seus princípios segundo a sua palavra. Ela honra, ela cumpre os princípios, ela dá um bom testemunho. Ela é uma mulher que busca em Deus. E que você seja essa mulher de Provérbios 31, que nós sejamos essa mulher de Provérbios 31, mas amanhã ainda tem um pouquinho mais de Abigail, porque ela é verdadeiramente uma mulher virtuosa, que glorifica o nome do Senhor. E como eu disse, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Assim será na minha e na sua vida. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai de amor. Fica com Jesus!